Pronto. Então, começar, né? A aula vai começar, a gente recapitulando a pré-aula. Aí eu queria saber de vocês, estão gostando das pré-aulas? É bem revisão, né? Porque a gente fica querendo fazer revisão para poder ficar tudo certo. E a base do comércio é exatamente essa base aqui que eu estou mostrando para vocês. Aí, ó, veja bem, a minha ideia não é ensinar vocês a armar e efetuar, que vocês aprenderam lá na primeira série, né? Mas é lembrar que aquela brincadeira lá da professora ou do professor de matemática era para ensinar vocês a raciocinar na solução de problemas. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é entender o que é que a questão quer. Aí antes de eu passar uma questão complicada, eu passei uma fácil, que vocês já sabiam, para vocês lembrarem a mecânica de como se soluciona problema. Tipo, a primeira coisa que você tem que fazer é armar e efetuar. Para você armar uma questão, você tem que ter os dados, não é? Aí eu só lembrando aqui, ó. Você tá vendo aqui essa telinha aqui, esse quadriculadozinho aqui? Se a gente tivesse na vida real, né, lá na escola, na apostila teria desse jeito para vocês fazerem, não no formulário Google. Então eu pedi que vocês colocassem lá, quem fizesse após aula, mandasse a foto da conta armada. Botasse lá a resposta no formulário, mas anexasse no Google a conta armada. Aí eu quero saber quantas pessoas fizeram. Aí tem aquela questão. Quem faz as questões, normalmente, os outros professores aí da base técnica, da base comum, que pede as questões, e aí pede para vocês mandarem a foto, tem essa questão. Eu já vi uns, quando mandaram errado para mim, que é do caderno todo, lá de longe, no escuro. Aí, ó, eu peguei e fiz aqui a atividade, mostrando como é que eu esperava que vocês mandassem para mim, ó. Aí tá aqui, arme e efetue. Aí como é que eu fiz, ó. São 4 contas, olha aí. Eu bati a foto das contas, e aí, e fiz tudo isso no celular, né? Nos editorzinhos do celular, não precisa ter 4 notebook, não. Não fica melhor de enxergar a conta assim, não, do que no caderno, pegando a folha todinha, um pedaço da mesa. Então, quando mandarem uma foto para mim, vocês mandem assim, ó, que eu enxergue. Certo? Não que eu olhei ainda não olhei para tipo assim, alguém mandou errado, não. Eu vou olhar só depois de hoje, que o prazo é até hoje, né? Para não ficar olhando e olhando depois, eu vou olhar amanhã. Então não estou dizendo que mandaram errado, eu só estou dando o toque já antes de olhar. Então só lembrando lá, ó, o exercício, vocês se lembraram, 69 mais 57. Então tem que botar o 69 em cima, o 57 embaixo, o sinalzinho de mais, o traçozinho e fazer a conta que isso era básico. Aí, aqui nós temos o 243, foi mal, menos 239, que dá 4. Aí, essa primeira aqui é bem lá. Aí eu coloquei um com número decimal, que eu falei na pré-aula, vírgula abaixo de vírgula. 29,4 mais 5,3, que dá 34,7, ou 70, né? E aí, depois tem 42,70 menos 0,75, que deu 41,95. Então, só para a gente lembrar isso aí, porque é muito fácil sair, qualquer criança faz. Mas a gente só está lembrando a metodologia, porque essa mesma metodologia para resolver essa questãozinha simples, dá para fazer você trabalhando num banco, trabalhando com milhões. Mas eu usar a calculadora, sim. Mas quando dá erro, para você achar o erro, todo mundo, quando vai procurar o erro, volta para o papel. Vocês estão entendendo? Quando eu trabalhava no banco, uma vez estava faltando 3 mil reais. Não se viu calculadora financeira, não se viu calculadora de celular. A gente tem que pegar cada nota, contar, depois fazer as contas no papel, somando, para achar onde é que tinha o erro. Porque se você botar a informação na calculadora errada, ela vai dar a resposta errada. Então, para você achar o erro, você tem que destrinchar no papel. E aí, é aquilo que a professora dizia, tem que armar e efetuar a conta. E aí eu digo, porque já passou por isso, eu já passei por isso. Uma vez foi 3 mil, outra vez foi 18 mil, entendeu? E se não fosse o papel e a caneta, até hoje eu estava pagando os 18 mil para o banco, né? Então essa é a ideia. Além dessa básica, aí tem aquelas outras lá que eu me lembro, como se fosse hoje, no tempo da ditadura. Tinha lá, resolva os problemas. Vocês se lembram disso? Quando eu estudava lá, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não sei qual era o ano. Em um viveiro há 80 dezenas de pássaros. 36 são canários, 25 são periquitos,
e o restante são tucanos. Quantos tucanos existem no viveiro? Aí qual era a ideia que eu queria que vocês fizessem? Identificasse os dados que a questão dá e depois fizesse as contas. Então o que é que eu espero achar na foto lá? Ó? É isso aqui, ó. Os dados. 8 dezenas é a mesma coisa que o quê? 80 unidades, não é? Aí tem canários 36, periquitos 23 e o tucano X, que é o que eu quero. Criando a equação seria o quê? 36 mais 25 mais X igual a 80. Mas como ele está fazendo aqui armar e efetuar, eu quero que vocês tenham me mostrado. Ó. Primeiro a gente tem que fazer uma soma, que é 26 mais 25, que dá igual a 61. Então isso aí é o total de canários e periquitos. Para eu saber para saber a quantidade de tucanos, o que é que eu faço? Eu subtraio o que eu já sei do total. Então eu tenho uma conta de mais e agora eu vou para uma conta de subtração. 80 menos 61 igual a 19. Aí eu volto lá para os dados, né? Então tucanos, x é igual a 19 tucanos. Entenderam? Como é simples. E aí é simples porque você já sabe. Só de olho dava para saber. Mas o que eu quero que você se lembre é dessa mecânicazinha. Ó. Identificar cada dado que você tem, depois armar o problema e aí solucionar. Porque muitas vezes o que é que acontece? O problema é fácil de resolver. O difícil é você parar e olhar o problema com foco na solução. E assim na vida também, viu? E aí, no mundo do comércio, você vai estar lá com um estoque gigantesco de vários produtos, o cliente querendo saber se você tem aquilo no estoque e quanto é que vale tudo isso, quanto você vai dar de desconto. Então, esse é o problema do dia a dia do comércio. E aí, mas a mecânica é a mesma desse probleminha aqui, ó. Você vai identificar a quantidade no estoque, vai identificar o que é o que o cliente quer, vai subtrair e dar o desconto. Simples. Não é legal? Não digo aí pela caridade. O que vocês acharam? Vocês já tinham pensado que era útil essa matemática? Porque sempre tem aquele abestado que diz: ai, professor, eu não sei quando eu vou usar isso na minha vida. Pois se você estiver sendo aquela meninazinha que fica sentada no jogo do bicho, você tem que fazer essa continha aí para dar as dezenas, né? As milhar. Se você for uma pessoa que trabalha no comércio atacadista, tem que fazer isso para fornecer para o varejo. Se você for da bodega, você tem que fazer isso para anotar no caderninho do fiado. E se você for um bancário trabalhando com milhões lá no Bradesco, você ainda tem que fazer essa conta. Então não dá para fugir da matemática. Se você morrer, não, no céu não vou precisar de matemática. Jesus e Deus não vão lá pesar os seus pecados e as coisas boas que você fez, ainda ele vai usar matemática para saber se você vai para o céu ou vai para o inferno. Tá vendo como matemática não dá para fugir? Nem depois de morto. Confiar na cabeça é pedir para errar, porque se você está fazendo só aquilo, você é um adolescente, não tem nada na vida, não tem conta para pagar e tudo é resolvido para você, aí você está com a cabeça vazia e fresca, dá para fazer de cabeça. Mas se você é uma pessoa que trabalha com um monte de problema da empresa, com um monte de outros assuntos, a sua cabeça está tão cheia que uma conta dessa você erra. Por isso é bom nunca confiar na cabeça e sempre acreditar nos relatórios, no caso, no papel, na caneta e no caderno. Então, era isso que eu queria lembrar para vocês, com esses exercícios simples. Em vez de eu botar umas contas difíceis, eu botei as contas fáceis, que era para a gente focar no importante, que é lembrar que para resolver um problema, você tem que identificar os dados e saber qual parte do seu conhecimento você vai usar. Que nesse caso aqui era somar e subtrair. Mas antes da matemática, vem a interpretação, que é o português. Você tem que ler o problema e saber o que ele está dando e o que ele está pedindo. Nesse caso aqui, ó, um fazendeiro tinha 28,5 metros de corda. Comprou o dobro do que tinha e depois vendeu 176 metros de corda. Quantos metros esse fazendeiro tem agora? Quem começou a fazer lá, viu que como eu adaptei essa questão, né? Era falando sobre boi, não era? Aí eu me esqueci de consertar a partezinha final, aí algumas pessoas confundiram. E aí, ó, não tinha vírgula. Eu acrescentei a vírgula, aí deu um problema diferente do que eu estava pensando. Mas foi bom. O importante é você saber o que você tem, ou seja, o que a questão está dando e o que ela está pedindo. Então vamos ver aqui como é que eu queria que vocês me mandassem a foto. Ó. Os dados.
Em estoque, eu tenho 28,5 metros de corda. No caso, ó, eu comprei 2 vezes o meu estoque. Então, 2 vezes 28,5. Mas eu vendi 176 metros de corda. Qual é o meu saldo? Tá vendo? Ó? Transformando lá a linguagem do problema na linguagem comercial. Aí vamos ver. Ó. Primeiro eu tinha que saber quanto eu comprei. O dobro do meu estoque. Então, 28,5 vezes 2, tá aqui, é igual a 57 metros de corda. Mas isso aí foi o que eu comprei. Quanto é que eu tenho de verdade? O que eu comprei, mais o que eu tenho no estoque. Então eu tenho que fazer a conta somando. Ó, primeiro eu multipliquei, agora eu vou somar com o meu estoque. Aí isso é o dia a dia do comerciante. 57 mais 28,5 dá 85,5 metros de corda. Então no meu estoque, depois da compra, eu tenho 85,5 metros. Mas, o que é que deu errado? Eu vendi 176 metros. Mais do que eu possuía. Aí se você olhar direitinho e fazer na calculadora, não importa se você bota 85 na frente ou 176 na frente, né? Vai lá dar a resposta, 90,5. Mas se você armar e botar o 85 em cima, vai dar um número totalmente errado. Então a gente tem que armar direito. Então armando direito, ó, 176 menos 85,5 dá 90,5. Como? Aí você veja, na calculadora, automaticamente vai dar lá menos 90,5. Na nossa resposta aqui no caderno, deu 90,5. Por quê? Porque não existe quantidade negativa. Então, o que é que o menos diz pra gente no comércio? Está dizendo que, que está faltando no meu estoque. Então, não existe menos 90 metros de corda no meu estoque. Não existe uma quantidade negativa. O negativo está dizendo o quê? Que eu vendi mais do que eu tinha. Ou foi um problema de fornecedor, ou foi um problema de atendente que não alimentou o sistema. No final, foi um problema logístico. Aí, por isso que a gente tem no comércio uma disciplina lá, que é logística empresarial. Então, veja bem, ó, usando a matemática da resolução de problema, a gente achou aqui um problema do dia a dia da área técnica do comércio. Se você não tem os seus dados atualizados, você pode vender o que não tem. Aí não vai entregar o que o cliente pediu e pagou. E aí você perde um cliente e queima a sua imagem da sua empresa no mercado. Tá vendo? Ó, o básico da matemática. Eu estou dando uma revisão da matemática do 1º grau. E é o dia a dia do comércio. O dia a dia do técnico do comércio. Tanto faz no varejo como no Magazine Luiza. Isso acontece todo dia. Aí aquela questão, mas eu não vou usar nunca esse papel porque eu vou usar a calculadora, eu vou usar o Excel, eu vou usar um sistema de estoque. Aí eu digo para vocês, no dia a dia do estágio, a gente entra nas empresas e tá lá tudo num caderninho igual esta foto. Vocês sabiam disso? A gente se ilude achando que vai chegar lá, vai ser tudo computadorizado, quem vai atender a gente é um computador, mas na hora do dia a dia é uma caneta e um cadernozinho de arame. E aí, ó, os estoques, tudo é feito no arame. Aí um aqui, outro acolá, tem realmente computador. Mas a grande maioria das pequenas empresas ainda usa a tecnologia do papel e da caneta. Por isso é importante, por isso que eu estou passando isso para vocês aqui, como se fosse uma grande novidade. Eu sei que não é novidade, mas vai ser uma novidade que isso que vocês aprenderam lá quando era criancinha ainda é usado no dia a dia no mundo corporativo como um todo. Seja no varejista até os grandes bancos, certo? Por isso que eu quero essa fotinha lá bem bonitinha. Estão entendendo a ideia que eu estou passando para vocês? Sim ou não? Porque eu estou tentando ensinar para vocês é como a gente faz as coisas, não as coisas feitas. Porque tudo já está na internet, né? As coisas feitas. Agora entender como é que faz é quem estamos trabalhando aqui. Por último, lá na questão, ó, um cesto de pães pesa 0,8 quilos. Em cada mesa tem 18 cestos. A padaria possui 7 mesas. Quantos quilos de pães estão expostos na padaria? De novo, controle de estoque. Tá vendo? Eu achei muito engraçado. Eu tenho certeza que eu só vejo a boca do pessoal dizendo eu não uso matemática, eu não uso física. E eu estou mostrando para vocês que o dia a dia da nossa área é trabalhar com a matemática mais básica que pode existir na basicidade do universo. Mas bora lá. A fotinha que eu queria que vocês botassem lá.
Dados. Quanto é que um cesto pesa? Aí lembrando, né, que aquela vez o cesto, quanto é que pesa os pão? Estou falando o cesto como um todo. 0,8 quilos ou 800 gramas. Aí eu vejo, quantas mesas tem a padaria? Não, quantos cestos tem em cada mesa? 12. E quantas mesas tem na padaria? 7. Mas o que é que ele quer? Quantos quilos a padaria expõe? Então vamos lá. Ó. Primeiro ele está me dando o quê? Ele quer que eu multiplique o peso de uma cesta para saber quanto as mesas pesam, em termos de pão, né? Então eu pego 0,8 quilos vezes 12. Se eu multiplicar 0,8 vezes 12, aí tem 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Então fica 16, né? Aí 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. E aí, somando 16 mais 0,8, dá 9,6. Que aí a gente já viu isso lá na pré-aula. Vírgula, como é que a gente faz? Conta a quantidade de vírgula que tem depois da casa e acrescenta no resultado. Então significa dizer ó, que com essa conta simples, eu sei que nas 12 mesas, ou que em uma mesa, né, que tem 12 cestos, eu tenho 9,5 quilos de pães. Mas ele não quer saber quantos pães o quilo eu tenho numa cesta. Ele quer saber na padaria toda. E ele falou que na padaria tem 7 mesas. Então agora eu pego esse resultado, 9,6 vezes 7 meses, que dá 67,2 quilos. Então significa dizer que a padaria está expondo 65,20 kg de pães. Pães. Eu me esqueci de botar no plural. Foi mal. Ainda bem que a Rafaela não está vendo. Certo? Entenderam? Entenderam ou não entenderam? Só acordarem. Então pronto. Isso aqui ó, é o que eu queria que vocês tivessem dominado com aquela pré-aula. A aula ajudou a gente chegar nisso aqui. Então, ó, isso aí é a nossa pré-aula. Então, a ideia que eu tenho é exatamente essa. Gente, vocês veem a pré-aula no tempo de vocês, do jeito de vocês. Nesse momento aqui ao vivo, que é a aula, interação presencial mediada por computador, a gente debate. Eu não estou esperando a dúvida, porque eu acredito que não tem dúvida, né? É muito simples, é muito básico. Mas quando tiver dúvida, a gente vai se prender mais. E aí, a gente vê alguns conceitos importantes. Depois, nós passamos para metodologia. E aí, eu proponho uma nova pré-aula, que já vai estar lá segunda-feira, e vocês vão fazer um novo processo, certo? Aí eu pergunto, tá bom assim? Pré-aula, aula e pós-aula? Então pronto, bora lá. Ó. Hoje, antes de chegar nas outras partes lá, né? Eu quero mostrar para vocês a nossa modalidade EAD, a adaptação da realidade EAD para hoje, para nossa escola e especificamente para nossa disciplina, nosso curso técnico. Mas, vamos lá. Antes de fazer a parte aí, eu queria fazer outra devolutiva. No dia 20, certo? Nós tivemos 11 faltas. No dia 27, nós tivemos 10 faltas. E aí hoje a Lara vai fazer a frequência e vamos ver quantas faltas temos. Certo? Aí, quando tá travando de todo mundo é a minha internet. Quando tá travando só de alguém é a internet da pessoa, né? Aí vamos ver aí. A realidade da internet eu qualquer também não domino. Aí eu tirando aqui a escola, né? O DT, todo mundo lá, fez um levantamento da escola toda, identificou pessoas que estão com problema de acesso, ou porque não tem internet, ou por causa de equipamento, ou por causa de doença, etc. No nosso caso, da nossa sala, nós temos a Laila, a Cleane, a Juliana e a Kailane. Todas elas têm algum problema. No caso da Cleane, só tem um problema de acesso ao Meet. Inclusive, ela está por aí hoje? Não, né? Ela não conseguiu resolver ainda. Vocês sabem qual é o problema dela? Assim, é o computador, é o celular que não abre o Meet, é o e-mail. Alguém sabe disso? Ah, é um problema desse tipo, certo? Aí vamos deixar
mais pra frente, só tava querendo saber. Então, tirando essas 4 pessoas, que inclusive a escola já fez o levantamento dela e sabe o problema dessas pessoas, nós tivemos a falta da Gabriela. Ela tá aqui hoje, a Gabriela? Não, de novo não, né? Nós também temos a falta da Maria Luísa. A Luísa tá por aí hoje? Não, né? O Matheus, aí o Matheus é a fisioterapia, né? E o Pedro Rubens, tá por aí hoje? Vocês sabem deles? Da Gabriela, Luísa e Pedro Rubens? Alguém sabe da notícia deles? Não, ele faltou na primeira, no dia 20 e no dia 21. Nas 2 aulas passadas, ele não compareceu. Aí é isso que eu quero dizer, ó. Aí veja bem, a escola está fazendo levantamento. Para a escola, quem merece alguma atividade de recuperação é essas pessoas aí, a Laila, que aí a atividade vai ser elas pegarem as atividades lá na escola. A Gabriela, a Luísa e o Pedro Rubens, eles estão fora da justificativa. E aí o que é que acontece? A Gabi tá indo para o dentista toda quinta, é? Ou foi hoje? Aí veja bem, não tem justificativa, não tem por que facilitar a vida dessas pessoas. Porque veja bem, se vocês não pegarem a ideia, a prova N1 é isso que eles estão fazendo. As atividades que eu estou passando está presente aqui. Então, se fosse hoje a N1, essas pessoas estão com 0 sem motivo, ou sem justificativa para recuperar. Já estão zerados, certo? Aí, mas elas ainda têm uma chance por causa do nosso projeto Padrinhos Mágicos. Aí vai ser na próxima semana, eu vou querer o primeiro resultado dos Padrinhos Mágicos. Mas a princípio, se essas pessoas não me procurarem e disserem o que está acontecendo com elas para elas estarem faltando, já é 0. Entendeu? É 0 e eu não fico organizando e procurando, porque eu sempre vejo, né? Os alunos que estão faltando, por favor, fazer atividade. Os outros professores são muito legais, pedagogicamente treinados. Eu acho assim, se a pessoa não quer, a pessoa não tem. Ah, mas aconteceu algum problema? Sim, pode acontecer. Mas aí cabe a ela dizer para a gente saber que está tendo um problema. Se não tem problema, eu sempre penso no lado negativo do ser humano. Não faz porque não quer. E aí, desse caso aqui, desse semestre, não querer, não se apresentar, é 0, automaticamente reprovação. E não é isso que a gente quer, né? Por isso o projeto Padrinhos Mágicos, que a gente vai falar mais na frente. Mas, ó, hoje já é o 2º dia de aula que essas pessoas que eu falei estão faltando. Dessas pessoas, 5 têm um motivo e 3 não deram justificativa. Aí, quem for amigo dessas pessoas, manda ela entrar em contato comigo e dizer, porque, por enquanto, é 0. Beleza? Por que eu falo isso? Porque parece aquela questão do julgamento, certo? Tudo é uma questão racional. Tudo é uma questão técnica, tudo é uma questão mecânica. Tipo, a diretora, o Paulo e tal, eles não fazem coisas, meu Deus, hoje estou com vontade de fazer isso. Não, vem uma determinação do Ministério da Educação, que vem para o Estado, do Estado passa para a CRED, da CRED passa para eles e eles passam para a gente. Então não é nada doido da cabeça de ninguém. Tudo é uma coisa que vai se testando. Mas o que é que acontece? Quando a gente age em cima das atividades, a pessoa age com a emoção, culpando, procurando culpados, deixando, se chateando. Aí eu pensei mostrar essa parte para vocês entenderem o trabalho que se dá fazer EAD. Pode estar ruim? Pode. Aí tem essa questão. Aí parece assim, é muito fácil, o professor tá lá assistindo a Ana Maria Braga, peraí, vou ligar o celular e dou uma aula. Aí falo o que eu quero e depois eu desligo e vou voltar a assistir a Ana Maria Braga. Tem um trabalho doido por trás. Pode não estar prestando? Pode. Pode não ser o que vocês querem? Pode. Mas vocês podem dizer e a gente melhorar. Mas não é fácil. E não é simples. E não é rápido. E aí, quando a gente faz isso e as pessoas não reconhecem, não comparecem, tipo a Gabriela, a Luísa e o Pedro Rubens, a demonstração parece o quê? Que eles estão pegando todo o esforço e jogando no lixo. Mas pode ter acontecido alguma coisa, como a Gabriela foi pro dentista. Aí justifica. Mas enquanto não justifica, o nosso julgamento é sempre emocional. Dizendo, desgraça. Tipo isso. Aí eu vou mostrar para vocês que o mesmo lado, vocês estão aí.
Ah, esses professores são tudo doido, passam um monte de dever, passam um monte de aula, e não sei o que, não sei o que, não sabe que a gente está com um monte de problemas emocionais, um monte de serviços, estão trabalhando, ajudando em casa. Aí também é um lado de vocês mostrarem a dificuldade de existir como adolescente no mundo de pandemia. Então, a parte dos professores eu vou mostrar agora. E a parte do estudante, eu espero que vocês me contem. E aí a gente para de ter julgamentos emocionais e passa a ter atitudes racionais e maduras. Então, nesse sentido, qual é a modalidade EAD? O que é que eu quero mostrar para vocês? As vantagens dessa modalidade, porque todo mundo só sabe falar defeito. Vou falar para vocês as ferramentas, a aula em si e a realidade do professor e os canais. Vamos começar aqui, ó. Primeira vantagem, flexibilidade. Vocês imaginam que eu não entendo, porque, de novo, pelo julgamento emocional, fica parecendo que a escola conseguiu reduzir do semestre para cá a quantidade de aula para vocês. Não faz sentido, não, tipo assim, reduziu, uma coisa boa, mas não faz sentido porque todos os comentários que acontecem, parece que a escola foi aumentar. Hoje ninguém mais tem tempo de nada. Como é que pode? Um exemplo, a nossa aula aqui, nós éramos para ter 4 aulas. Só tem uma no dia de quinta. Então sobra 3 aulas. Então você já tem 3 aulas. Matemática. Matemática é 5 ou é 4 aulas para vocês? Normalmente. Hã? 5. E agora está sendo quantas? Uma, né não? Então, ó, sobra 4 aulas de matemática. Então, ó, 3 da economia, ou 3 da matemática comercial, mais 4 da matemática raiz, já dá 8 aulas sobrando. Para você fazer as aulas de matemática comercial e da matemática raiz. E isso vale para todas as outras disciplinas. Eu não entendo. A boca dos comentários é dizer que o pessoal não tem mais tempo. Se só para essas disciplinas vocês já sobraram 7 aulas. Aí essa flexibilidade de você poder fazer na hora que você quer é que não está sendo bem administrada. Qual é a flexibilidade que eu digo? Tirando essa aula de hoje, que é 10 horas, você pode estudar a disciplina durante a semana, qualquer hora do dia, pela noite. Mas o que eu acho que acontece é que, vou deixar para fazer mais tarde, chega 10 horas da noite, todas as matérias da semana estão por fazer, aí fica pesado. Então, você tem que aproveitar a flexibilidade com disciplina, organizando para não sobrecarregar um momento do seu dia. Mas a flexibilidade para um adulto seria o quê? Você pode estudar na hora que você tem tempo, tirando as suas obrigações, fora do estudo. A outra vantagem é a economia. Já está na cara. Ó. Primeira, economia de tempo. No normal, na minha aula, seria 4. A gente está economizando 3. Ó. Então, vocês estão economizando 3 horas de aula. Isso é economia de tempo. E a economia de dinheiro? Do caso, ó, vocês teriam que sair de casa, teriam que pegar o ônibus, que gasta gasolina, que paga motorista, aí tem que chegar na escola, que tem a cantina, que paga os pessoal da cantina, que tem a merenda, que tem que comprar a merenda. Ou seja, essa parte da economia quem está ganhando é o governo, mas é uma economia. Então, economia de recurso e economia de tempo, estudar EAD. Outra vantagem, a inovação. Muitas pessoas falam, meu Deus, tudo evoluiu. O dentista opera com raio laser, o médico opera com câmera, não sei o que, e a escola continua um quadro branco e um piloto. A inovação do Google Meet, do YouTube e outras ferramentas está sendo agora usada por obrigação e por método. E ainda as pessoas dizem que é chato assistir aula. Que eu me lembro que antigamente, quando o aluno reclamava das aulas do professor que era chato porque era na lousa, ele disse, não, em casa eu assisto um vídeo. Agora a realidade é assistir o vídeo e ele fica dizendo que não aprende com o vídeo. Aí eu acho que merecia uma lapada. Mas, como hoje já não se pode dizer isso, tem que ter uma reflexão madura, né? Porque antigamente a desculpa do aluno não prestar atenção na aula do professor era que depois assistia um vídeo no YouTube. Agora a aula do professor é no YouTube e ele diz que não gosta de assistir aula porque não aprende com a aula, né? Bota a mão na consciência. A inovação chegou aí para desmistificar essa realidade. E por último, a comodidade.
Você tá lá naquela cadeira dura de plástico, naquela mesa com aquele zoadento do lado, aquele som desgraçado, aquele ventilador, aquele ar-condicionado frio, ou então aquela sala quente que o ar-condicionado tá quebrado. Agora não, você pode assistir a aula deitado e bem à vontade, com a roupa que você quer, sem ser obrigado a usar a farda. Então veja, só vantagem pro EAD, mas a gente só foca, quando a gente transforma a flexibilidade em falta de organização. A gente troca a economia por pouco conteúdo. A gente troca a inovação por eu não entendo. E a comodidade por eu sou atarefado. Tá vendo? É tudo uma questão de ver. Eu estou mostrando para vocês que essa aqui são as 4 vantagens que quem acredita no EAD, nas faculdades, nas especializações, coloca para o profissional poder continuar estudando. E vocês que ainda têm a vantagem de não ter esse compromisso tão grande na vida como um todo, estão sendo agraciados, mesmo tendo a realidade da pandemia. Veja bem, isso. Aí vamos ver aqui, ó. Mas como é que a gente consegue transformar isso em vantagem? Disciplina. E usando as ferramentas certas. Quais são as ferramentas? Ó? A que vocês davam a desculpa para não prestar atenção na aula. YouTube. Depois, o Classroom. Depois, o WhatsApp, Telegram. Você não prestava atenção na aula porque tinha um vídeo melhor no YouTube e você não prestava atenção na aula porque estava mexendo no WhatsApp. Agora, você não gosta de estudar pelo WhatsApp e não entende os vídeos do YouTube. É isso que eu fico pensando, refletindo. E aí nós temos o Google Meet, que é ao vivo, cara na cara, e aí as pessoas não querem ligar as câmeras. Né? Vamos refletir. Aí no caso, para você, e o PDF, a apostila, que é o de sempre. Que aí você vai poder usar o seu celular para ler, sem ter que gastar a folha. E a apostila quando a gente voltar a imprimir lá, né? Aí no YouTube, eu quero lembrar para vocês aquela questão. Eu não sou o Whindersson Nunes, ou outras pessoas, para ganhar dinheiro com curtida e comentário. Mas eu preciso de evidências que vocês foram lá e assistiram. Certo? Como é que eu sei que vocês foram lá? Pela quantidade de curtida. Lá tem 13 curtidas. Então significa dizer que no máximo 13 pessoas assistiram. Ah, mas eu assisti e não curti. Pois é, mas aí se eu fosse para um tribunal, né, lá e prove que os alunos assistiram sua aula, a única coisa é dizer aqui, ó, tá aqui as curtidas. Aí não tem. Aí significa dizer que de 44, 13 foram lá e só ocuparam menos de gastar tempo para dar tempo de curtir. Mais curtida pode, inclusive, ser gente de fora. Os comentários, que eu peço muito, é porque quando você comenta, fica lá você. Aí eu posso provar que você esteve lá. E aí você ganha mais nota na N2 e mais nota na N1. Não é uma questão de Whindersson Nunes, de curtida, monetizar o canal e tal, e aquelas besteiras lá de canal. É porque com isso, a gente pode tirar um print, mandar para a CRED, aí manda para o DT, manda para o coordenador, manda para quem quiser cobrar a pessoa, que ó, os alunos estão assistindo minha aula, tá aqui, ó. Eles até comentam. Por isso eu fico sempre batendo na mesma tecla. Comente, comente. Lá nesse último vídeo, teve 8 comentários de 44, ó. Entendeu? Aí não fica como provar que vocês estão assistindo a aula. Que é o exercício de fazer o que tem que ser feito, mano. É aquela questão do visto. Isso é o visto. Você lembra que a gente gasta tempo de aula olhando caderno por caderno e dando visto, carimbando? Vocês se lembram disso? E vocês exigiam isso no caderno de vocês? Lembram? Sim ou não? Lembra? Do visto? Pronto, isso aqui é o visto. Para provar que vocês estão indo lá, isso aí. Aí eu peço para vocês que comentem lá. Ah, claro, né? Quanto mais inteligente o comentário, mais interessante fica. Mas comente, porque é resiste que você passou lá. É o nosso visto. Certo? Aí vem o Classroom. Parece que não está muito geral, mas assim, o Classroom traduzindo significa sala de aula. E para mim, eu acredito que é a sala de aula mesmo. É como você está entrando na sala. Você se lembra que você tinha, dava 7h20, vocês tinham que ir, subir a escadazinha, ir lá para a sala de vocês, abrir a porta, entrar, fechar a porta e ficar com a cara naquele vidro, esperando o professor ir. Não era assim? Vocês se lembram? Não? Aquelas caras lá, apregadas no vidro, respirando, a ficar aquilo lá.
sentado no peiturizinho. Pronto. Isso é a sala de aula e é o Google Meet. Então a gente precisa oficializar isso. Não esperar. Até porque no outros canais, se eu mandar no Google, eu mando no Google não, no WhatsApp, eu mando não sei aonde, eu mando um e-mail, aí você não sabe, tem que esperar em todo canto. Você sabe, a sala de aula é onde o professor dá informação para o aluno. Então, toda vez que você quiser saber alguma coisa, vá lá. Se não tiver no Classroom, não é oficial. Pelo menos no nosso caso aqui, eu queria que fosse geral, né? É assim que os outros professores também estão dizendo isso para vocês? Sim ou não? Isso que eu estou pedindo para vocês. Ó. Eu não mando link, eu mando link no grupo? Não, porque vocês sabem que está no Classroom, não é não? Sim ou não? Aí sempre tem aquela pessoa que pede, ei, manda o link aí, mas é aquela questão, é aquele aluno que está chamando o colega, ó, o professor está na sala. Mas a aula, entrar na aula é entrar no Google Classroom. Então está lá o link, não precisa ficar avisando, mandando o link, porque está lá. Se tem as instruções que eu coloco lá depois, estão lá também. O link para pré-aula está lá, a atividade está lá, porque lá é a sala de aula. Aí eu quero saber, é assim em todas as matérias ou não está assim? Essa orientação? Manda PDF no grupo, manda link, né? Que é importante, porque ajuda, não é errado. Mas não fica melhor você saber que o que precisa ser sabido está lá no Classroom? Não é melhor? E aí não tem perigo de a pessoa não ter visto, porque quando quiser é só ir lá e olhar, certo? Então, para nós aqui, a nossa sala, tudo que for oficial para a nossa disciplina, vai estar lá no Classroom. Aí você veja, vocês verem que eu escrevo um monte de coisa, você lê aquelas coisas, vê que eu boto o link na conversa lá na atividade, não só o link. Tá, aí ó, eu tento fazer que tudo que vocês precisam esteja lá. Que aí é uma forma também segura de você saber que aquele momento que você entra no Classroom, você está estudando. Então vamos praticar esse exercício, que aí vocês vão ver que vai melhorar a disciplina. Certo? Com isso, se o Classroom é a sala de aula oficialmente, o que é o WhatsApp? O WhatsApp é as galerias. Você lembra quando a gente brincava, conversava, tirava dúvida ali nos corredores entre as salas e o refeitório, entre a sala e a quadra, entre as salas e laboratórios especiais, que a gente pode conversar o que quiser, inclusive coisas de sala de aula? É o WhatsApp. Então não dá para confiar. Pode ser que tenha muita conversa, muita zoada e a gente perca alguma coisa. Mas dá para conversar, dá para mandar mensagem. E o Telegram é aquele atendimento especializado que a gente vai usar para o projeto. Certo? E o Meet é a interação propriamente dita. É quando o professor orienta, é quando o professor dá o visto, é quando o professor tira dúvidas. É a parte real acontecendo. E o conteúdo é a aula gravada, porque você pode ter... Uma das vantagens é essa. Você pode repetir o conteúdo quantas vezes for necessário para entender. Que quando o professor fala só uma vez, você pode ficar com desconfiança de pedir para ele repetir. Agora você pode repetir quantas vezes quiser, porque a aula está gravada. Tá vendo como é legal? Então isso tudo aí, ó, é a metodologia que se espera do EAD. Evidência, do curtir, do comentar, do fórum lá. Não é simplesmente para dar trabalho a vocês. É para provar que vocês estão fazendo. E no decorrer do tempo, vocês vão entender que vocês vão poder, inclusive quando for estudar para a prova, utilizar aqueles fóruns para lembrar de como vocês começaram e se vocês estão evoluindo no aprendizado. Certo? Então essa é a mecânica. Em relação às aulas, o que é que eu posso falar? Nós temos as aulas remotas. As aulas remotas se dividem, ó, gravadas, que vão para o Classroom, que a gente está chamando de pré-aula, o Google Meet, que a gente chama de aula, a interação presencial mediada por computador, e as lives. A gente não está fazendo live, mas eu acho que tem professores que fazem, né? Que, tipo o SMAR, que traz convidado e fica falando, mesmo sendo no Google Meet, mas é mais uma live. Não aconteceu? Não aconteceu? Do SMAR, de outras pessoas trazerem pessoas para conversar com vocês, convidar vocês, mandar link de outras aulas, que também faz parte do processo.
Então nós temos 3 tipos de aula. A gravada, que você vai poder repetir, que é a que é de conteúdo. Tem a do Google Meet, que é a presencial, mediada por computador, para você tirar dúvida. E as lives, que é uma ampliação ou aprofundamento do que a gente viu até então. Ou introdução para um novo conteúdo. Tudo isso gera um trabalho danado. Aí eu vou mostrar para vocês. O professor hoje, certo? O professor hoje, ele é 3 coisas ao mesmo tempo. Ele acompanha vocês, ele grava e ele planeja. Quando eu falo acompanhar, é uma realidade diferente da sala de aula, que é aquela questão do tutor, que só acontece no EAD, que é a tentativa que a gente faz de fazer vocês comentarem, de vocês curtirem, de vocês participarem, de acompanhar se vocês estão fazendo as atividades no Google Formulário, pedindo fotos, exercícios. Isso a gente chama de tutoria. É quando a gente deixa você fazer o serviço, mas acompanha, estamos ali do ladinho para tirar as dúvidas. Mas vocês precisam fazer, senão não acontece o aprendizado no EAD. Entendeu? Então, essa é a atividade. E vocês, para vocês entenderem, eu ganho dinheiro sendo tutor, só fazendo isso, na Anhanguera. Eu não penso, eu não gravo aula, eu não dou conteúdo, eu não passo exercício. Eu só acompanho o aluno, tiro dúvidas deles e incentivo. Vai lá, você consegue, você é o maior, entendeu? Só para acompanhar e tirar dúvida. Eu ganho dinheiro só para isso. No nosso caso aqui, além disso, e ganhando a mesma coisa, eu ainda tenho que ser o professor, no caso, oriente, né, que é o tutor. Além disso, eu ganho dinheiro só para isso, mais do que na profissional, né? Mas na profissional eu tenho que fazer isso agora por causa do EAD. E além disso, ainda eu tenho que gravar. Na Anhanguera, ou seja, no EAD, tem um professor que ainda ganha mais do que eu só para gravar as aulas. Porque quando ele grava as aulas, ó, é o professor da sala de aula, que seria eu quando eu estou lá na pré-aula, né? Dando o conteúdo. Para fazer a gravação, eu preciso, primeiro, atuar. Eu tenho que ser um ator. Entendeu? Ter voz, tonalidade, falar para não ficar chato e fazer aqueles bregas assim, se mexerem lá e tal, para tentar atrair a atenção de vocês. Tipo um cara na novela. Isso já, vocês veem que os atores, né, são tudo ricos. Então, era para gente ganhar mais por isso. Aí depois disso, ainda tenho que filmar. Tipo, usando meu celular aqui, gastei R$60 para comprar uma câmera do iPhone para ficar uma imagem legal. Aí tenho que conectar os bregues aqui no computador e tal. Tudo isso para filmar como cameraman. Depois que eu filmo, ainda tenho que editar, porque fica mudo, porque fica tremido, porque trava, porque fica grande demais, tem que diminuir. E aí eu tenho o trabalho de editar. Depois disso, eu tenho que renderizar, que para subir para o YouTube, para disponibilizar para vocês. Tá vendo? Isso tudinho é outro profissional, não é o professor tutor. E essa pessoa, no mundo da EAD, ele ganha mais do que o professor que acompanha. No nosso caso aqui, ó, tô ganhando nada. Só tô fazendo trabalho de tutor. Ou então eu tô ganhando menos para fazer isso e não ganho nada no tutor. Além disso, ó, certo? Além desse trabalho todinho, que é o segundo trabalho que o professor tem, que o professor normal, sem EAD, não tem, é o de planejar. Esse aí todos têm, né? Mas no EAD é mais complicado, porque é mais coisa. Um professor, que aí é chamado no EAD de professor conteudista, que ainda ganha mais do que os outros dois, que é ele que escreve material didático, é ele que seleciona o que você vai estudar. Porque veja bem, o que eu estou falando para vocês aqui de conteúdo, vocês podem estudar na internet. Mas só que ó, existe 1 milhão de conteúdos, 1 milhão de vídeos. A primeira coisa que o professor faz para vocês, para facilitar a vida de vocês, ó, é o quê? Produzir um material didático, que é a nossa apostila. Isso ele já faz o quê? Ó? Seleciona o que você vai estudar para poder aprender o básico. Aí também precisa, para poder prestar conta para a empresa, que no caso que a gente chama de empresa, né? É a escola. Você tem que ter um plano de curso. Por que é que você está dando essa aula? Não é só, meu Deus, hoje eu vou falar sobre somar e dividir, amanhã eu vou falar sobre Teletubbies. Não. Tem um plano que a gente já passou para o coordenador, no caso da base técnica, é o Paulo. O Paulo já foi cobrado pela Irlanda, a Irlanda já foi cobrado pela CRED, a CRED já foi cobrado pela Secretaria do Estado, a Secretaria do Estado já foi cobrado pelo Ministério da Educação e o Ministério da Educação é cobrado pelo mundo, né? Que é o mercado de trabalho. Então,
tem uma coisa que vocês têm que aprender, e eu tenho que provar que eu consigo fazer isso, apresentando para o Paulo o plano de curso. Isso dá trabalho, porque tem uma infinidade de coisas, tenho que selecionar. Depois eu tenho que fazer um plano de ação. Mas como é que você vai fazer esse curso chegar nos alunos? Aí é o plano de ação. Quando eu faço plano de ação, aí ele quer assim, mas e para disciplina especificamente, você está pensando em fazer quais exercícios, quais conteúdos, quais slides, e aí tem que fazer isso também. Depois apareceu que isso aqui é especificamente da nossa realidade da pandemia. Tem que juntar tudo isso num documento de uma folha para passar para o Paulo passar para a Irlanda passar para crédito passar para o Estado passar para o Federal, para saber que o professor está fazendo as coisas online. Depois disso, ainda tem que fazer um roteirozinho, né? Porque se eu começar a falar, eu posso começar a falar dos passarinhos e tal, eu tenho que focar, que é o conteúdo, para a gente começar num canto e terminar no outro. E por último, tem que ficar bonito, que é essa apresentaçãozinha aqui. Que os professores usam slides, e eu estou usando agora esses garranchozinhos aqui, que eu acredito que está mais legal, né? E tudo isso, ó, a gente faz para vocês, por vocês, porque a gente gosta de vocês. Porque ganhar para isso a gente não ganha, não. E eu sempre falei para vocês, né? O amor que eu tenho pela minha profissão é o amor que eu tenho ao dinheiro, né? A gente trabalha por dinheiro, porque o dinheiro não traz felicidade, mas compra as coisas que me faz feliz, né? Aí, eu queria só que você entendesse a complexidade de tudo isso. E a grandiosidade que se tem para fazer essa aula que eu estou fazendo para vocês. Eu passei por tudo isso para fazer o melhor que eu posso para vocês. Aí, só para a gente fechar, os canais. O canal do EAD que a gente está usando é a internet. Aí com a internet tem o YouTube, tem o Classroom, mas também, ó, já teve, inclusive eu já estudei na idade de 7ª série, que existia o EAD na TV aberta, que era o TV Cultura, a TV Escola. A gente tinha uma televisão na sala de aula, ligava no canal, na hora da aula e assistia a aula. Eu já passei por isso. E também tem, que eu já comprei uma coisa lá nos Correios, que era aquele score do Instituto Universal Brasileiro, quem quer consegue, que você fazia uns cursos por correspondência. Chegava as apostilhas, você fazia e mandava as provas e os exercícios para lá. Então é uma coisa das antigas, isso aqui é EAD, não é novidade e nem está ligado necessariamente à tecnologia da internet. A tecnologia da internet facilitou, mas também exige várias outras competências do professor hoje, que é gravar, atuar, planejar coisas de informática, roteirizar, preparar ferramentas para tentar fazer a aula ficar atrativa para vocês. E às vezes, quando a gente faz uma aula, no meu caso aqui, quantas pessoas tem na sala? 30, é? 28. Aí, ó, 28 de 44. Aí você veja, vale a pena fazer isso? Quase a metade da sala não está presente. Aí, não, mas tem uns 28 que merece. Merece, por isso que eu continuo fazendo. Mas quando a gente pensa nos outros, dá vontade de não fazer. Porque se não está valorizando, e como eu estou falando, mas você ganha para isso. Não ganho para isso. Eu ganho só para aquele primeiro, orientar. Eu poderia muito bem passar aqui a apostilha e falar para vocês, usando a apostilha, tipo assim, lendo aqui, explicando igual uma sala normal. E não preparar nada disso. E estaria ganhando e merecendo ganhar o dinheiro. A gente faz tudo isso e aí às vezes não tem o resultado e o reconhecimento que a gente espera. Aí pode ter acontecido alguma coisa? Pode, mas aí as pessoas também não justificam. E aí você veja, às vezes se perde qualidade porque não se está tendo retorno. Então a aula de hoje era para isso, para mostrar para vocês que não é tão fácil fazer EAD. Porque vocês têm a dificuldade como alunos, já de aluno de aprender já é difícil, nessa realidade de pandemia que atrapalha o psicológico, na realidade de EAD para se adaptar é difícil, é complicado, mas também não é fácil do outro lado. O outro lado que eu falo, o lado da escola. Aí eu queria tentar mostrar para vocês a complexidade que é tentar manter vocês funcionando. Pronto, beleza? Até a próxima. Um cheiro.